Muito bem, a partir de agora estamos começando o programa Campo Afora, um programa na TV Santa Maria que vai procurar discutir esse mundo gigante chamado agronegócio, essa indústria que movimenta o mundo todo e que, por mais que se tenha tempo, por mais que se discuta, sempre haverá como se discutir. Eu estou recebendo aqui nesse primeiro programa o Mauro Costa Beber, agricultor de Condor. Seja bem-vindo. Obrigado. Uma boa tarde a todos que vão ouvir. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos que vão ouvir o programa. Eu sou lá de Condor, 59 anos de idade, desde criança como agricultor. Estudei muito sobre o clima, ultimamente faz 6 anos que eu estudo muito sobre o clima e a interação entre o clima e a produção e a produtividade, tanto na nossa região, quanto no Rio Grande do Sul, quanto no mundo afora aí também. Tá certo. Não, pode ser bom dia, boa tarde, porque um podcast vai ficar girando aí, né? Sempre o pessoal... Essa é a vantagem do programa desse tipo, que ele fica à disposição. Quem não puder assistir no dia, pode assistir depois. Bem-vindo. Luiz Fernando Forjarini, engenheiro agrônomo, coordenador de mercado da ICL Santa Maria. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, uma satisfação estar dividindo a mesa com vocês e para nós estar discutindo aí o que a gente tem de tecnologia, inovação e tudo que está ligado ao agro. Muito bem. Mardoni Ferigolo, diretor da Multirural Agrocerealista Ferigolo, de Nova Palma, mas já com várias filiais, né? Seja bem-vindo. Quero cumprimentar todos que vão ouvir a live aí, podcast, e o Costa Beber, lá de Condor, Panambi, próximo a Panambi, né? E o Forjarini é meu conterrâneo, quase de Vorá lá. Então é uma alegria estar com vocês aqui para trocar ideias e até para sustentabilidade, além da climatologia, né? A sustentabilidade que é o assunto do momento e as pesquisas que o Forjarini está aí, né? Então trabalhei vários anos, 13 anos na Campal e agora tenho a empresa Multirural. E aí a gente está ligado ao agro, com o Bayer, com o Iara, essas empresas que também buscam muito a fixação de carbono aí, que vem nessa pegada ecológica aí. Muito bem, e para quem está acostumado a ver o Ogier, né, o Ogier Rosato, vai estranhar, né, porque eu tinha um programa tradicionalista aqui na TV Santa Maria, depois apresentei o esporte, hoje eu faço esporte. Mas o que o Ogier faz no agronegócio agora, né? Eu entrei no agronegócio definitivamente nesse ano, com a empresa do Paraná, Agroflux, lá de Campo Mourão, que é uma startup que lançou um aparelho chamado Fluxin, que faz a calibração de bicos de pulverizadores. Daí eu me encantei ainda mais com esse mundo do agronegócio, que a gente viu falar aí, né? O agro é top, o agro é pop, né? Conseguiu mudar até uma frase famosa de uma empresa aí da Bayer, né? Antigamente, se é Bayer é bom, agora não, se é Bayer é agro. Olha a força do agronegócio, né? E eu trouxe aqui alguns números que eu gostaria de discutir com vocês antes de entrar no assunto aí, né? É sobre a nossa evolução do homem, né? O homem começou a se tornar um ser estável, né? Deixar de ser animal quando dominou o fogo há 350 milhões, começou a comer carne cozida. Eu sempre brinco, carne assada tem desde 350 milhões. O churrasco gaúcho é diferente, né? Bem diferente. Agricultura, 10 milhões de anos. Entre 10 e 13 milhões de anos, tendo a China e aqueles países lá como precursor. Tá? O gado, de 4.300 a 4.500 anos antes de Cristo, que são as 3 fases importantes. E depois a chegada do cavalo, né? Porque o cavalo trouxe mobilidade, trouxe uma ferramenta de trabalho e de defesa, quem tinha uma cavalaria forte. Né? E para começar nosso assunto, eu sou muito curioso, eu gosto de ler bastante, e eu li alguma coisa no início deste ano, a respeito de uma pesquisa de 2 cientistas chineses que estavam discutindo de que o núcleo da Terra estaria andando em sentido contrário, algo que é cíclico a cada 100 anos. Não sou especialista na área, né? Mas também eu ouvi agora que essa chuva de agora, que deu 516 milímetros, aconteceu a última vez há 100 anos atrás. Podemos dizer de que, além da nossa mão do homem, a gente não pode tirar a nossa mão do homem nessa mudança climática, esse ciclo de cada 100 anos também está presente, e eu faço a pergunta já a quem está estudando, que é o Mauro, né, que vem falando sobre clima, sobre essa coisa, Mauro. Assim, o clima, ele é uma coisa muito difícil de entender, mas ele tem ciclos, mas não tem lógica.
Então, como a gente pôde observar que há 100 anos atrás existiu secas, enchentes, e o clima ele é regido pelas temperaturas dos oceanos. Então, 71% do nosso planeta é coberto por água e 29% de solo firme. E essa água, também influenciada pelo centro da Terra, que eu acredito nisso, ela pode aquecer um pouco mais ou menos. E isso forma o clima no planeta. Então, a gente tem o tempo, que é o que está acontecendo hoje, uma chuva, sol, e o clima é a média desse tempo de 30 anos que a gente acompanha. E que nem agora, nós estamos num momento que faz já uns 4 meses que a temperatura na costa do Peru, de anomalia de temperatura que a gente diz, porque assim, ó, vamos supor que um balde de água, eu medisse 30 anos a temperatura dele, eu vou ter uma média, dividir por... Então a temperatura do oceano, ela tem uma média, e quando ela está diferente dessa média, a gente chama anomalia. E qualquer anomalia muda o clima no planeta. Então nós estamos com o Oceano Pacífico muito aquecido na costa do Peru e também na linha do Equador. E esse aquecimento, ele forma o que chamamos de El Niño. Se ele tivesse frio, essa água mais fria que a média, nós teríamos Laninha. Nos anos de Laninha ocorrem as secas, principalmente no sul do Brasil. E ano de El Niño chove demais. Então nós vamos ter um período muito chuvoso, que começou agora em setembro, e isso aconteceu antes de nós existir praticamente, sempre vai acontecer, porque o clima é definido pelas águas do oceano. Uma parte talvez seja pelo homem, mas eu não acredito muito. Quem manda no clima, para mim, é as águas dos oceanos. Já que o Rosado disse que dava para fazer que nem esporte, fica interagir à vontade, e falar, vou fazer uma pergunta assim, porque nesses 30 anos, por exemplo, já teve El Niño acima da média e abaixo da média, provavelmente, né? Sim. Porque tem, por exemplo, de 30 anos, vamos supor que deu 15 El Niño. Teve o El Niño bem acima da média, uns normal e outros um pouquinho abaixo da média. Algum pode acontecer também? Sim. A previsão é bem acima da média. Nos últimos 30 anos, nós tivemos 2 El Niños fortes, em 1997 e 2015. Foram anos que deu 1.000 milímetros entre outubro e dezembro, mais ou menos, até mais, 1.300 milímetros. E esse ano ele não é para ser tão forte que nem foi naqueles, mas ele já está forte. Então eu acredito que vai chover muito acima da média em todo o Rio Grande do Sul. Já desde setembro já choveu, outubro, novembro, dezembro. Esse de 2015 eu lembro, em 2010 não foi El Niño, mas o El Niño fraco. Deu aquelas enchentes no janeiro, ali, início de janeiro, depois com um tempão sem chuva, até prejudicou a colheita. 2010 foi El Niño médio. Parecido com esse ano, eu diria. Então... E tivemos outros, um El Niño muito fraco é um El Niño perigoso, é um dos mais perigosos que tem, que aconteceu, por exemplo, em 2020, 2019 para 2020, deu seca na metade sul, de Salto do Jacuí, ali já foi uma quebra grande de safra e toda a metade sul. Então, para nós é bom para o Rio Grande do Sul, em termos de chuva, um El Niño, só que quando ele é muito forte, chove demais, acima do que precisa, sabe? Deixa eu te provocar um pouquinho aqui então, né? Porque eu Sim, disse que é ciclo continue. a cada 100 anos, né? É o que estão dizendo, que a última chuva forte foi há 100 anos atrás. Mas pelo que eu... Não estava lá vivo, né? Mas eu li, a maior enchente foi de 41, então faz 82 anos. Há um descontrole aí em dizer que a chuva desse... Talvez mês de setembro, né? Porque eu não sei qual foi a data da enchente de 41, que foi a maior do estado, né? Foi no inverno, acho. 82 anos, né? Eu não lembro exatamente o mês que foi, mas só para concluir, né? Em 41 não tinha nem agricultura no Brasil e deu uma enchente. E hoje querem dizer que por causa do desequilíbrio, por causa do efeito estufa, deu essa enchente. Então, para vocês verem de como isso é muito comercial, então a gente tem as duas coisas, né? Eu acredito mais na natureza do que na força do homem para mexer com a natureza. A natureza, ela vem de milhões de anos e a nossa conhecimento é limitado ainda do que acontecia há 1000 anos atrás, né? Então, outra coisa que eu acho interessante dizer, que nós estávamos comentando antes, que aonde
tem floresta é porque chove. E não é que chove porque tem floresta, entende? Exato. Então, assim, a gente vê isso que no mundo inteiro, aonde sempre choveu, nos últimos milhares de anos, tem as florestas, e sempre vai chover naqueles lugares. Não vai mudar isso, se nós mudar um pouco a... Pode... Eu acho assim, Foi o Luiz Fernando, nosso engenheiro, né? Eu acho... Estudou bastante isso também, né? Um pouco, né? Eu estudei. E é fato isso, porque se tu analisar, a gente não precisa ir longe, né, Mauro? Olha o Rio Grande do Sul, né? A metade sul e a metade norte. A vegetação, né? A gente estava aqui comentando antes, né? Existe árvore na metade sul, muitas porque foram introduzidas, né? Então já é uma região que tem um regime hídrico menor e, consequentemente, a vegetação vai ser menor. Né? Então é por natureza isso, né? Então, aí se nós vamos para a metade norte, então já existe mata, então já é diferente. Então a vegetação é a resposta do regime hídrico da região, né? Eu ia te provocar sobre isso, né? Porque a gente gosta um pouco de história. Vamos voltar a Pangeia. Onde estava ligado o Rio Grande do Sul? Exatamente naquela curvinha da África, perto do do Saara. Então a nossa região da metade sul é uma região que foi mar, sim, tem muita areia, e aí eu concordo contigo, né, Mardoni, que não é uma região de floresta, né? Sim. Isso. Não é uma região de floresta e só, assim, vindo no sentido que você, o Costa Beber e o Forjarini falaram, por exemplo, assim, a agricultura, ela contribui para o processo, não sim, é? Ela agrega muito. Sim. Por exemplo, se a gente for ver hoje, por exemplo, o SAF, que é o combustível para aviação, que já está aprovado nos Estados Unidos pela FAA, que é a Federação de Aviação Americana, né, o nome em inglês não sei, mas é uma federação que eles têm que são muito rigorosos, já aprovaram o SAF, que é o combustível da aviação. Então, assim, um avião, um Boeing 747, carrega quanto? 220 mil litros de combustível, derivado do combustível fóssil. Sim. Então, o que acontece? Não é o efeito estufa, mas essa parte agregaria, prejudica no efeito estufa, sim, que é a queima de combustível fóssil. Se nós começar a usar o combustível etanol, como vai ser aumentado de 27 para 30, e a aviação começar a usar o SAF, que já está aprovado e vai aprovar no Brasil, não incentivar a indústria automobilística que tem aí para queimar esse combustível. 2030 está aí, 2030 vai vir, o etanol vai ser o carro elétrico a etanol, que o carro elétrico a carvão é ilusório. Você queima e vai usar energia que não é renovável. Então, no carro elétrico etanol, o próprio etanol, quando é queimado 50% água e 50% etanol, gera um vapor d'água que é absorvido pelas plantas. E o milho fixa nitrogênio no solo. Aí o que nós temos que fazer? A rotação com o milho, que as áreas, por exemplo, cada 10 pivô tem 8 de soja e 2 de milho, porque não tem comércio de milho. O trigo dá pH baixo, o produtor não é apto para pão, não é tanta qualidade para pão, usa para o etanol. Então, esse incentivo, nós produzimos menos de 1% do etanol. Então, para fazer no campo afora, primeiro dia para o Rosado aqui, que isso aí é importante, porque, que nem a Giovana pediu para vir falar, eu falasse em 1 minuto sozinho, o que esse idiota está falando? Agora, vocês falando, eu posso discordar de ti, você discordar de mim, o Forjarini, o Rosado, mas é assim, eu acho que esse negócio está caindo de maduro. Os americanos vêm, essa gigante americana, a FS, por que Sorriso é o que é Sorriso? Nós fomos lá ver Sorriso, Lucas do Governo, Sinop, porque veio essa parte, eles pegam o milho e agregam. E nós aqui plantando nem 5% de milho. Aí nos pivô não plantando milho. Se o milho a R$60, colhendo 250 sacos, pode trazer 300, 350, mas vamos pegar 250, dá 15 mil por hectare, com soja tu não atinge 10, e tu pode fazer safrinha do milho. Ah, mas dá trabalho. É mais cômodo colher o soja, levar no porto, 250 quilômetros, e não tem solos baixos, já está comprovado, os americanos plantam em solo baixo e colhe 300, 350. É só usar a tecnologia. Então, a gente, assim, nós temos que ter mais ação, porque na transgenia, eu fui um dos que lutou pelo transgênio, levamos 10 anos para liberar, os Estados Unidos estão plantando 10 anos, e agora nós vamos pegar nessa pegada do etanol com energia limpa, vamos levar 10 anos de novo para chegar aqui e ver que nós temos que pegar os 300, uma fábrica de 420 mil litros, que tu produz de milho a R$60, dá 360 milhões, tu transforma em 1,5 bi,
na economia, aí tu perde 70% a mais e tu perde 70% com a seca, tu recupera no gerando valor da economia. Por que os municípios agora estão apavorados? Porque o ano passado deu a seca, repercutiu esse ano, e vai repercutir desse ano o ano que vem. E esse ano, por ano que vem, é pior, porque não teve preço e nem produção. O ano passado não teve produção, mas teve preço. Então, vai ser brabo e achar alternativa é difícil. E que nem diz um amigo meu, disse assim, Ferigolo, o Brasil está deficiente de líder. O líder, mas por que o senhor disse isso? Eu achei muito interessante isso aí. Porque o líder é sanguíneo, vem no sangue. Mas ele é aprimorado, ele tem que ser instigado, tem que ser incentivado. E não está sendo feito isso. Não está, desde das instituições, elas estão assim, vamos fazer concurso para cá, mas não pensa, um empreendedor, ele desanima. Porque tudo conta, todo mundo parece que tem raiva, tem ódio de quem faz o empreendedorismo. O líder que vai fazer a diferença, que vai contribuir para manter todo o setor produtivo. E quando dá essas frustração de safra, a gente vê, e essas enchentes também, a gente pensando nas barragens de contenção que sempre é falado e não faz. Aqui nós temos do Passo Real, que segurou a água do Jacuí, 13 metros para baixo, eu passar em cima, olhar, estava parecendo o teto de uma igreja, o teto das casas. Aqueles 13 metros, quando deu lá em Condor, em Marau, acho que foi, Condor não, Marau deu a primeira passando 2, 3 metros para cima da faixa. Onde é que veio? Veio para Passo Real. É uma barragem que gera pouca energia, aí faz no cânion, gerando energia de fio d'água, não armazena água. O Jacuí segurou muita água, só que às vezes a ganância de querer segurar tudo, depois vai parar de chover, tem que ir liberando. E o Taquari não tem 2 barragenzinhas de fio d'água. Então isso que tem que pensar, só com o imediatismo, 23.500 hectares lá. 13 metros para baixo, quanta água segura? E quando fala nesse... desculpa, eu me empolgo, mas... Não, mas aproveitando essa tua questão de água, né, de escorrer água e tal, eu acho que nós temos que, como agricultura, de uma maneira geral, nós temos que primeiro pensar em reter essa água dentro da nossa lavoura, né? Tu ter perfil de solo, tu ter rotação de cultura, tu ter um sistema integrado, né, e sustentável para que a gente tenha uma perda mínima de água e que o solo seja a nossa caixa d'água para reter em épocas de chuva e para liberar essa água em épocas de escassez de chuva. E aí volta o que o Mauro estava falando de comportamento, né? Qual que é o comportamento normal do regime hídrico nosso dentro do Rio Grande do Sul? De quantas safras, a cada quantas safras, umas a gente tem restrição hídrica em dezembro, janeiro. Então é velho e sabido. Então a gente tem que saber, nós temos que pensar no nosso sistema de produção para passar por essas condições de estresse, de escassez de água, de uma maneira menos traumática, vamos dizer assim, né? E aí nós temos que aprender a mitigar os riscos que Exatamente. tem tanto da chuva quanto do sol. Isso é uma das perguntas que a gente já vai para vocês aqui, né? Já é um recorde de chuva setembro. Certo. O que prejuízo ele traz mais prejuízo para a agricultura que a seca, ou ele pode ser mais mitigado que a seca e transformar em benefício? Olha, nessa época que ele pegou as lavouras, praticamente não vai dar prejuízo. Diferença. Estamos na entre safra preparando. Nós estamos assim com as culturas ainda não tão prontas para colheita, a não ser na região oeste ali, que já tem trigo seco. Sim, já estão colhendo. Mas o que eu vejo? Nós estamos sem geada esse ano. Vai ter muita doença no verão, porque a geada ajuda a mata os mosquitos, adoça as bergamotas. Exatamente. E quebra ciclo de patógeno. Exatamente. Nós podemos ter uma produção boa com baixa qualidade. Isso é a minha leitura do que pode acontecer. Então, nós ter uma boa produção de trigo, de aveia branca, de coisa, mas talvez a qualidade disso vai ser comprometida pelo excesso de umidade. Já aproveitando o teu gancho e o que o Mardoni falou, e nós estávamos conversando no início aqui, Luiz Fernando, e eu quero botar isso para vocês, né? É que a gente falou a questão do Estado, do agricultor ser muito copiativo e não criativo. E o Mardoni falou da questão do milho, porque todo mundo quer plantar soja, né? Exato. Ou quer plantar arroz, né? E a gente sabe que se tu tiver uma cultura só, der uma zebra, tu tá afadado a ter processo. Eu me lembro de um agricultor lá de Manoel, onde eu morei, disse assim, eu crio gado de leite, de corte, eu planto arroz, trigo, soja... Para que isso? Porque se der errado numa, tem outra.
Esse é o caminho para o Rio Grande do Sul? Esse é o caminho, e eu digo mais assim, ó, eu sou da agricultura do tempo do convencional, não parece eu com essa cara de novo, né? 30 e poucos anos, 35 anos na agricultura, quando no tempo da FECOAGRO, a Fundacep lá, na pesquisa, então abria aquelas trincheiras na terra vermelha, o milho a raiz 1,80 m para cima e 1,5 m para baixo. E aí, quando fala o enraizador para desenvolver as raízes, que é as veiazinhas que vai infiltrar a água. E esse é o trabalho de efeito formiguinha que vai contribuir para todo o processo. Começa na conscientização. Se o produtor é um ecologista, ele se preocupa com o solo, ele jamais vai querer que o patrimônio dele vá embora. Então, mas o que precisa? A orientação. Por isso que a formação de líder, que nem o Rosado falou, é importante. Pegar e fazer esses eventos de treinamento, e às vezes fica preocupado, porque a liderança ela vem de sangue, mas ela tem que ser aprimorada, tem que ser instigada, e aí o pessoal vai difundindo aquela lá, o produtor vai se espelhando no outro, que dá essa conscientização. Porque a gente vai nos Estados Unidos e vê lá, por exemplo, assim, ó, é pouco gado, não enxerga gado na lavoura. Então, se nós pegar... Por que eu falei do etanol, da sustentabilidade da energia limpa? O etanol, principalmente o de milho, ele dá o DDG, que é o nome americano, que nem o SAF. É o farelo de milho, que a proteína de 8 vai para 36. Então, ele fica 36 de proteína, sai 420 a 400 litros de etanol por tonelada e sai 300 quilos de DDG, com a proteína de 36. O boi pode comer meio quilo, que é como que ele tivesse comido 2 quilos de milho. Então, esse produto ele vai agregar à cadeia produtiva da carne sem o gado ir para a lavoura. O produtor produz o milho, ele vai entregar para fazer o etanol e vai voltar mas aí vai faltar milho. Porque hoje, se nós produzir hoje aqui, plantar milho, para produzir uma indústria que nem a gente tá projetando de 1.000 toneladas por dia, 1.100 toneladas por dia, se for projetar assim, são 6 milhões de sacas. 6 milhões de sacas a 60 dá 360 milhões. Se produzisse 6 milhões de sacas, vai para o porto. Vai para a China e vai vir 360 milhões. Talvez 400 milhões. E se ficar aqui, vai agregar 1,5 bi. E a cadeia produtiva vai trabalhar 1.800 pessoas agregando. 1.800. Na fábrica, como ela tem inteligência artificial e coisa e tal, é bastante automatizado, não é muito. Mas só caminhão que vai movimentar, eu dizia. Aí um dos sócios disse, 30 carretas de biomassa, né, que vem aí aquela parte degradada da fronteira, ali para baixo, que tem terras que são arenosas. O eucalipto vem em 6 anos, vamos botar 7, 8, mas tu usa aquela terra. Aí planta a biomassa que está indo hoje para a China, para o porto, estão cortando e levando, vão entrar na concorrência aqui, tendo essas indústrias, e vai agregar valor para lá, e protege o solo plantando biomassa. Corta, vem de novo o eucalipto. Aí são 35 caminhões de biomassa, vai pegar 30 de trigo, mais 12 de etanol, 10 de DDG. Mas aquele leiteirinho que vem com 608, pegar 3 mil quilos, vai movimentar 150 caminhões por dia na fábrica. E trabalha 365 dias por ano. E a fábrica de etanol de cana trabalha só 6 meses, 7 meses. E uma tonelada de cana produz 80 litros. E o de milho produz 420. Claro, a cana produz mais por hectare, vai dizer. Sim. Mas só que assim, a cana, o milho tu está produzindo e está usando DDG. E a cana tu gera bagaço, tu vai queimar lá. E nós temos ainda a casca de arroz para queimar misturada com a coisa. Mas o incentivo do eucalipto é muito importante, porque entra tudo na infiltração de água, que começa a correr, entra no plantio do milho, na rotação. Sim. A gente sabe que onde é que planta milho, 10 sacos mais de soja. Então, se tu tem uma produtividade de 50, só que nós temos que ir em busca da tecnologia e da eficiência, porque os americanos, que são nossos concorrentes, eles não passam de 50 de soja. E nós podemos chegar a 70, 80. Nós, na região de São Cepé, chegamos a colher lavoura 82. A média fechou 68, tu vai pegar assim uma região, claro, deu 2 anos de seca, mas aquele ano que choveu bem. Então tem potencial, as terras têm fertilidade. Só que assim, se nós fizer a rotação com o milho e dentro da cadeia de diversificação, que nem o Rosado falou, e entrar assim, depois do milho dá para plantar soja de novo, dá para plantar ou vinho com trigo, ou plantar feijão. Então, tem um monte de opção plantando o milho.
E com a previsão de unir agora é o ano de fazer rotação. O Mardoni se empolga, né? Me empolga. Mas tem que se empolgar. Mas eu quero ver do Luiz Fernando, porque aqui está a experiência. Sim. Tá? Mas nada vai acontecer se a academia não estiver presente. Se o formador de profissionais, e eu quero ver a tua visão de um cara mais novo que está agora, né, saindo, sim, e nós temos aqui em Santa Maria uma das melhores universidades do mundo, e a área agrônoma de agronomia e veterinária melhores. Como é que está lá dentro da academia isso? Como é que vocês estão trazendo para o campo essa novidade, vocês que são o futuro? Eu saí da academia em 2015, né? E acompanhei muito essa parte de pesquisa na academia, e logo que eu saí fora da academia, dentro da companhia. A parte de sustentabilidade, de viabilidade de sistema, onde entra toda essa questão que o Mardoni coloca, de rotação de cultura, onde a gente implanta onde a gente implanta uma cultura diferente, no mesmo tempo, vamos usar o exemplo que está, o exemplo Rio Grande do Sul, onde a gente tem soja, a gente bota milho, só a questão que o Mardoni colocou de explorar um perfil de solo diferente. Com isso, eu vou criar um ecossistema de micro-organismos completamente diferente, porque a planta é quem diz qual micro-organismo que ela vai ir. Sem contar a questão de quebra de ciclo de patógenos, né? Então, aonde entra a rotação de cultura, aonde entra o uso de tecnologias, e nós estávamos comentando aqui antes, o Mauro colocou muito bem, e é uma tecnologia antiga, o calcário. Se nós olhar hoje, o Rio Grande do Sul como um todo, ele precisa ainda de calcário. De muito calcário. Precisa de muito. E é uma aplicação muito complicada, porque a gente precisa da partícula descer. E o que o Mardoni coloca, uma raiz de milho faz um bioporo, né? E é onde pode, com a chuva, esse calcário descer, né, Mauro? Então, isso nós estamos falando só de solo. E aí, se abrir para melhoramento genético, abrir para controle de praga, doença, e isso abre um leque muito grande, né? Então, eu queria complementar. Eu ia dizer para ti que tu é o estudioso, né? Como esses períodos de seca e chuva pode prejudicar? Tu que tem estudado isso aí e tu tem falado. Vou só complementar um pouco daquilo que o Nardoni estava falando. Perfeito. A população mundial nos últimos 10 anos cresceu 11%. A produção de alimentos de trigo, milho, soja e arroz no mundo cresceu 30%. No Brasil, 78% aumentou a produção de trigo, isso soja, quer dizer que não milho. falta alimento. O que eu quero dizer? Que isso é um fator baixista para preço. Se nós não tiver essas indústrias, eu dou graças a Deus que tem o etanol de milho, o etanol da cana, o biodiesel, e nós temos que aumentar muito isso, porque tem uma narrativa que falta comida no mundo. Mas se nós olharmos só esses números assim estatísticos, 10% da população, 30% da produção de alimento, isso é muito grande, é muito... O milho produzia 650 milhões de toneladas, não, 800 milhões há 10 anos atrás, hoje é 1 bilhão e 200 milhões de toneladas no mundo de milho. Então, se não tivesse consumo para energia, nós não teríamos aonde botar. E outra coisa, nós não temos estradas, nós não temos portos. O Brasil quer até 2035 duplicar a produção de alimentos, de 300 para 600 milhões de toneladas. É a meta que o pessoal fala que daqui 12 anos nós não temos estrada, nós temos que usar isso dentro do Brasil como energia, como transformar essa cadeia de commodities, agregar valor àquilo muito que a gente boa produz. Colocação, e até complementando assim, por exemplo, o Rio Grande do Sul com 0,5%, produzia 1% aquela Cooperal que o Porto Xavier que fechou, que produzia de cana, tinha uma cooperativa, né? E fechou. Hoje não produz nem 0,5%. Aí vai buscar o álcool Catalão Goiás, com carretas trazer de lá. Se produzir aqui, vai agregar toda a cadeia. E o DDG, o pessoal conhece porque tem gente indo buscar lá. De frete R$500 por tonelada. Se nós produzir aqui,
sai mais barato. O milho é um pouco mais caro aqui, mas vai agregar na cadeia produtiva infinitamente. Então isso aí, por causa das estradas, aí tem que passar, atravessar 3, 4 estados para ir buscar o álcool. E por que hoje carro a álcool não tem nada? Agora é flex, o carro poderia usar o etanol, o álcool, né? Claro. Por que não usa? Porque agora você botar para 30%, com os 27 já tinha postos, a refinaria que não tinha o álcool para o etanol anidro, que é aquele que mistura no combustível, o hidratado que usa puro. Então, geralmente as fábricas, por exemplo, a fábrica de etanol de milho vai ser flex, ela pode ser hidratado e anidro, porque no começo só anidro para as distribuidoras, pegar essas grandes distribuidoras, até nem vou fazer nome, eles compram na hora a produção, compram na hora, aí gira o dinheiro aqui, claro. O DDG engorda o boi, o frigorífico abata o boi, gera emprego, o cara vai para as empresas botar pivô, tem várias empresas de pivô, bota o pivô, vai ver como é que é a climatologia, a previsão do tempo com o Costa Beber, para ver se dá para plantar milho fora do pivô. É o ninho, é o ano de fazer rotação. Eu tenho 1.000 hectares e tenho um pivô de 50, dá 5%, mas eu quero fazer 20%. Os Estados Unidos, 66% é milho e 33% é soja. Eles dominam, eles controlam. Aqui não tem, porque lá eles botam o dinheiro, querem que aumente a soja, eles dão subsídio para a soja. Querem que aumente o milho, eles aumentam o subsídio para milho. Mas nós não temos isso. Nós nos tornamos eficientes porque nós convivemos com a crise. Por que o Rio Grande do Sul eu vejo com o Estado diferenciado? Porque ele sobreviveu 10 anos da Guerra dos Farrapos, 1835 a 1845. E agora essa enchente, como é que nós vamos superar? É fazendo essas indústrias que tem que ser feito e gerar emprego e renda para as pessoas. Mardoni, eu queria assim, já que a gente falou nisso, né? Eu acho que, aí vou falar contigo sobre solo, o Estado comprova que tem condições. Nós estávamos falando nisso aqui, né? Hoje a gente já tem vinho, uva na fronteira, Terra Arenosa, com qualidade, até quase que melhor que a da Serra. Laranja na região de Rosário do Sul. Também. Oliveira aqui na região de Caçapava, tá? Nosso pecan aqui em Cachoeira e Santa Maria. Então, o nosso solo, ele diz que ele pode, que ele aceita. O que precisa é que os agricultores se dê conta. E como fazer isso? Desculpa só, senão o senhor Roberto vai me puxar a orelha se ele chegar a ver. Oliveira no Recanto Maestro também. Também, não. Também. A gente fala em Caçapava porque era uma região de cerro que tu não via nada e estava lá, né? Assim, hoje a gente tem um banco genético em todas as culturas muito grande, onde tem um direcionamento para cultivares que se adaptam melhor à condição da metade sul do Rio Grande do Sul, da metade norte, a mesma coisa para as outras culturas. Em relação a solo, existe várias tecnologias e que são nossas velhas conhecidas já, né, em termos de agricultura, que a gente consegue produzir, né, sem problema nenhum, desde que a gente faça um estudo vamos lá para o básico, análise química de solo, análise física de solo, para saber como é que é profundidade, capilaridade de água, capacidade de absorção, quanto de nutriente tem, quanto está disponível, quanto eu preciso corrigir. Então, ferramentas para nós produzir dentro do Rio Grande do Sul toda e qualquer cultura que se adapte ao nosso clima, a gente tem. O ambiente nós temos. E o solo nós temos. O que é limitante é a água. Isso que é o Mas eu quero até apertar agora um pouquinho, só um pouquinho. Produção. Mas 85% do Rio Grande do Sul está em cima do quê? Do aquífero Guarani. Tá? Que dizem, segundo eu estou vendo, é um dos maiores depósitos de água doce do mundo. Agora descobriram lá na foz do Rio Amazonas, no Pará, lá, né? Onde é que tem o erro? Nós não estamos sabendo aproveitar. Há uma briga idiota antiambientalistas e quem faz, ou o agricultor não está sabendo reter essa água até quando chove, que tenha locais para poder armazenar? Olha, é difícil armazenar. Assim, os ambientalistas, na cabeça deles, nós teríamos que armazenar somente a água da chuva e deixar a água dos rios todas irem embora para os oceanos. Mas assim a gente vê que o Rio Grande do Sul precisa mudar um pouco quanto à irrigação. Sim. A viabilidade econômica de cada região tem que ser mais analisada e tem que ser financiada, talvez com juro menor, porque o que o Rio Grande do Sul precisa é colocar água na hora que precisa,
Nós temos diferenças muito grandes. A região Nordeste praticamente quase não precisaria de irrigação aqui. Se pegar a região de Passo Fundo, Vacaria, chove muito melhor. Aliás, até se viu esse ano lá que tem lugares que colheu 70, 65, enquanto a média foi 25, né? A nossa região lá de Condor tem muita irrigação, mas a produtividade média nossa lá é muito alta. Mesmo porque a gente, agricultor, sempre tem que saber que vai colher a média da lavoura dos últimos 10 anos. Exato. Quando ele colhe um pouco a mais, ele tem que saber que lá ele tem que guardar para o ano que ele vai colher a menos. E a média é o que ele tem para comercializar e para se planejar. Então, se pegar a média da minha região lá, por exemplo, da nossa propriedade, é X. Se pegar da metade sul, às vezes é X menos 30%, 40%. Isso. Então, o agricultor tem que trabalhar sabendo mais ou menos aquela média que ele tem. E ele só pode aumentar, mudar esse parâmetro. Mudando o perfil do solo. Exato. Fazer o solo, trabalhar o solo. Trabalhar Investir. com plantas de serviço. Só que eu fico imaginando assim, com todas as barragens que tem, por exemplo, pegando Passo Fundo, Erechim, fui para Joaçaba, Santa Catarina, passando ali, os reservatórios seco e o pivô parado. Então o cara tinha 3 pivôs, um milho bom, o outro médio, o outro tudo seco, porque não teve água. Essas barragens, tivesse mais barragem, mais reservatório, e tivesse secado todo, até para enchente, quando dá enchente, até que enche o reservatório, a água não está correndo para o rio. É tudo o efeito da infiltração, que nós falamos, da biomassa plantar nas terras degradadas, porque tudo vai, começa lá em cima, nasce onde o rio Taquari, nasce lá em Passo Fundo, para aquele lado, o Jacuí nasce em Passo Fundo. Jacuí nasce em Passo Fundo. Tá. Então, Taquari é a continuação do Rio das Antas, né? Que nasce ali perto de Vacaria, né? E aí o Jacuí, então, nasce lá. Então, se tivesse uma barragem de contenção lá em cima, grande, ajuda a minimizar. E a agricultura consciente, porque hoje em dia o produtor fica com dificuldade, querendo dizer assim, injetar dinheiro na agricultura a juros subsidiados, que é o que os países desenvolvidos fazem. Por exemplo, aí pega... O cara se obriga, só tem 20 hectares, tem as vaquinhas de leite, ele planta soja, quer plantar o soja para ter uma renda. Já não planta milho, você planta um pouquinho de milho, ele tem que fazer silagem e fica sem renda. Então ele deixa o gado rapar tudo, não deixa ser empalhada, socar, porque ele não tem onde dar comida para o gado, porque se tivesse dinheiro ele usa uma ração, confinamento. E hoje não paga ração com o preço que está o leite. Então tem que ter tem que ser um psicólogo e além de ser técnico, agrônomo, responsável, tem que ser psicólogo para conseguir entender o cara. É difícil a situação do Rio Grande do Sul, eu vejo que é uma situação que precisamos de uma safra boa agora. Porque nós viemos de 2 anos ruins. 3 anos praticamente, Dos últimos 4, 3 ruins e um bom. Então é uma coisa histórica. Tem um endividamento muito grande de todo o setor produtivo. A gente vê os parques de máquina estourando aí, que o agricultor não tem mais poder aquisitivo para poder comprar. E essa safra vai ser... Então, nós, como agricultor, temos que tentar, esse ano, colher o melhor possível, porque vai ser um ano que a chuva provavelmente vai ser abundante. Não vai faltar água. Todo o ciclo. A água não vai faltar. Luiz Fernando, de academia, para entrar nesse ciclo aí. Em termos de pesquisa, tu fala de... pesquisa de se aproximar mais. Porque a gente sabe que fica uma distância muito grande. A gente vê em Santa Maria, fica uma distância muito grande. Além, eu não vou entrar em discussão política hoje de formação, né? E nós já falamos de negócios ambientalistas aí. Depois eu quero provocar de vocês com outro assunto. Até vou falar agora. A preocupação no mundo não é que os oceanos cresçam porque tem degelo e algumas cidades e países sumam? Não é essa a preocupação que todo mundo fala? Assim, esse aquecimento global pode. Aí por que os caras estão brigando para que os rios continuem indo para o mar? Quanto menos rio para o mar, eu vou correr esse risco menor se eu fazer nada. Elas ficariam retidas mais. Mas assim, do tempo que eu vivi na universidade, eu vejo que muitas vezes ela se torna distante do campo, do produtor, lá na ponta, a extensão ela se torna um pouco distante, até mesmo o que é produzido dentro em termos de conhecimento científico, muitas vezes, né, isso não é geral, se torna distante do campo. Né? E até mesmo se bloqueia muitas vezes a aproximação do acadêmico ou até mesmo do professor do campo, de onde ele pode levar diretamente. Imagina,
levar o conhecimento produzido dentro da universidade diretamente para o produtor. Ajudar aquele produtor que o Mardoni colocou de 10 hectares a ter um sistema mais intensivo e sustentável, né? Porque isso abreviaria muita coisa, né? Então isso muitas vezes ele é mal visto dentro da academia ou fora da academia, aquele professor ou aquele aluno que vai e faz direto esse tipo de coisa. Mas acredito que exista muito estudo, e nós hoje como companhia a gente pensa muito nisso, nessa questão de sustentabilidade, promover essa questão de, vamos dizer assim, de a gente conseguir produzir mesmo numa condição adversa. E aí entra num mundo muito grande de construção de perfil de solo, atenuar estresse da planta, porque isso faz com que a gente consiga melhorar a produtividade mesmo numa condição de estresse, de ambiente desfavorável, né? Então, porque pensando como planta, né? Já nosso mestre Dirceu Gassen sempre falava, né? Pensa como planta. A gente, quando sente calor, roupa mais leve, ar-condicionado, frio, roupa, né? Fogo na lareira, ar-condicionado no quente. A planta não tem escolha. Então a gente tem que fazer e usar de todas as técnicas e produtos. Aí entra toda a parte bioestimulante, extrato de algas, aminoácidos, nutrição, tudo isso daí que está envolvido com que a gente torne a planta ela muito mais eficiente e alcance o máximo do teto produtivo que ela traz geneticamente. Então, hoje o ambiente como um todo, a gente falou muito de solo, mas também chuva, temperatura, o excesso de temperatura num período que não seria ideal, ou a temperatura baixa num período não ideal, isso interfere completamente na produção, né? E isso hoje existe muito estudo, tanto dos órgãos públicos, né? A Embrapa está aí, eu tive, abrindo um parênteses, de conhecer a história de Alisson Paulinelli, né? Que foi um cara que enxergou muito para frente, mas muito para frente. Eu fiquei até desapontado de não conhecer a história dele antes, né? E tanto os órgãos públicos, aí Federal de Santa Maria, estuda muito isso, e nós como companhia também, a gente estuda muito isso para levar para o campo, aí através de empresas parceiras como a Multirural Ferigol, levar para o campo essas nossas tecnologias, que são estudadas e conhecidas, né? Até porque hoje em Santa Maria tem a Agitec, né? Sim, a agência de tecnologia, sim. Tem mais de 40 empresas embrionárias ali dentro, e muitas, às vezes, nem ficam aqui, né? Porque elas acabam sendo valorizadas mais fora daqui, sim, do que ali. Eu acho que essa aproximação da academia com o produtor, acho que de ambos os lados há erros, com né? Certeza. Muitas vezes as porteiras estão fechadas, né, de alguns tanto agricultores, de agricultores também. Como assim a gente, às vezes, posso falar uma grande blasfêmia aqui, a gente sente, eu sinto dos meus 62 anos, acho que eu sou mais velho de vocês aqui todos, né? Que o nosso engenheiro agrônomo ou técnico, às vezes ele vai até a porteira, e não está botando o pé, talvez não por culpa dele, mas pelo sistema que tem, né? E eu tenho um genro que é engenheiro agrônomo e está ali dentro, e eu converso com ele sobre isso. E eu tenho sentido isso, só para fazer um parênteses, o que tem de emprego no agro, que as pessoas, hoje eu preciso de gente para trabalhar, eu preciso de um profissional para trabalhar. Num país que diz que tem desemprego e no agro tem emprego toda hora? Tem emprego, e as palestras técnicas que a gente faz, assim, eu fico falando sempre para os técnicos, agrônomos que trabalham com nós lá, não adianta, é que nem a avestruz coloca um baita de um ovo, não canta, está em extinção. Mas a marreca, a pata e um garnizé, bota um ovinho, faz uma cantoria, você vai olhar a lavoura. Por exemplo, o Florianino vai olhar uma lavoura, chega na propriedade, como eu disse, ficou só na porteira, ele vai lá, ele enxerga e depois, a cigarrinha comeu o milho, prejudicou o milho. Eu vi que tinha cigarrinha, mas não falou por quê. Tem que ir lá, a cigarrinha aqui, tu faz assim, assim. Isso aí que é a liderança. Exato. Quando eu estava na cooperativa, que eu ia na Fundacep, chegava para o presidente da cooperativa, para os técnicos, outros que não iam, que às vezes não saíam. É assim, 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 pode fazer que eu garanto. Porque o óleo mineral não funciona. Se os caras botam óleo diesel, que é a mesma coisa, óleo diesel tu bota no tanque do trator, é óleo mineral para botar, se os caras pesquisam a Milano, não vão saber. Então tu tem que se impor, isso é a liderança, que é sanguíneo, que vem no sangue, desde a gestação, e já nasce com aquilo ali. Só que hoje não está faltando essa, como se diz, a parte universitária, a parte da formação acadêmica que o senhor falou, falta botar aquilo ali para aquele cara que tem esse dom,
Ele está com 70% já na genética. Tem que botar os 30%. E não está sendo botado. Os caras não têm orgulho de dizer: eu sou agricultor, sou colono, eu planto hortaliça. E o meu pai planta. O cara ganhou uma entrevista para agrônomo, veio 10, 12. Aí o cara disse: não, eu sou plantador de hortaliça, faço a feira em Santa Maria. Não tem, ele é agricultor, ele é do agro, está levando alimento. Então toda a profissão do agro é gratificante. Só que tem que ter orgulho, tem que ter dinamismo e principalmente ação. Se não tem ação... Eu vou te dar um número aqui absurdo, eu não sei o número de agora, tá? Vou te falar esse número de 8 anos atrás. Da época do prefeito César Chimini, ele dizia, uma das maiores mágoas dele: eu importo em hortifruti granjeiro, em Santa Maria, o valor do meu orçamento anual. Gente, é um absurdo isso. Com esse círculo que nós temos aí, né? Mas hoje a gente vê o quê? Tu vai aqui, tem um monte de chacrinha sendo alugada, mais barato que casa na cidade. Por quê? Tá morrendo os pais... E os filhos preferem ir para a cidade, trabalhar por R$1.000, R$1.400 pagar aluguel, do que plantar milho, criar galinha e porco. Se tu vender hoje mandioca ensacada, é 5 pila um pacotinho, né? E nós estamos importando Santa Maria, uma região grande de 300 mil habitantes. O vizinho do Frojarini, lá do Panela Velha, até fazer o nome, disse: ele planta um hectare e pouco de mandioca. Olha essa saveiro nova, e das mais completas. Eu paguei ela vendendo mandioca. Exato. Então tem um caso que eu gosto sempre de contar, acho que é interessante se tiver um minutinho. Por exemplo, um produtor americano, ele está lá agora, depois de muito tempo, que eu fui quando fui lá nos Estados Unidos a primeira vez, tinha uma casinha na beira com uma espiga de milho, uma região lá, e ele plantava na época uns 1.000 acres. 1.000 e poucos acres, e tinha um tambo de leite, 300 vacas Jersey, tudo automatizado, a vaca vai por conta, e na beira da faixa vendia iogurte, costelinha de porco, tu vai lá, bota o dinheiro e pega, é autosservice, tu vai lá e se serve. E aí ele pegou agora, ele está plantando mais uns 1.800. O pai dele faleceu e ele pegou mais 800 hectares. E ele disse por que ele cresceu e fez isso aí. Por ser diversificado, ter coisa, e serve ainda almoços para as equipes que vão, principalmente os brasileiros. Ele veio várias vezes visitar o Brasil. E disse: como é que tu conseguiu, John, o seu John, como é que tu conseguiu... não, o meu pai ter dito não. Quando comecei a plantar, meu pai já tinha fazenda, e eu cheguei e disse para o meu pai: eu quero ser fazendeiro. Sim, então vai ser fazendeiro, te vira. Ele ouviu 9 ou 10 não, chegava no banco, apresentava o projeto, não. No 10º, o cara disse: eu vou te financiar, e financiou 80 acres. Aí ele conseguiu esse coisa de 1.000 acres, e hoje está com 1.800 acres, fazendo o que gosta e fazendo a alegria e a felicidade das pessoas que vão lá. Não, assim, o agricultor, eu também colocando um pouco do lado, o agricultor hoje tem que ser muito especializado para conseguir tocar uma propriedade. A dificuldade que nós temos é que nós temos que ser administrador, gestor de todos os recursos do solo, Então, tá difícil para os agricultores. Assim, é muito conhecimento para ser um bom agricultor. Posso fazer uma comparação, Mauro? Hoje, o agricultor, ele tem que ser que nem o trabalhador rural. Não se admite mais o trabalhador rural que não tenha conhecimento tecnológico, porque hoje não é mais pilotar um trator. Hoje todas as... um funcionário tem que olhar se ele tem... E nessa mesma coisa o agricultor tem que seguir. Que ele mexe bem. Não, e eu digo mais, o principal, Rosado, vocês vão concordar comigo. Ser um contador tem que fazer o financeiro, porque hoje se o trigo saiu 3.000 por hectare, o trigo 80 e pouco, agora se o trigo está 60, se tu colher 50 dá 3.000, como é que fecha a conta? Tu tem que plantar um pouco, se tu fizer o custeio tem que plantar um pouco a mais, tu tem que ver, agora a geada prejudicou um pouco, o excesso de chuva, então tu tem que ser um jogo de xadrez. E como as seguradoras foram mal, com a seca cobria 41, o ano passado passou para 29, esse ano o seguro está cobrindo 18. Isso aí o fundamental é a parte financeira. Então o produtor, por mais que é pequeno, ele tem um Pronafim, a nota de semente, o Costa Weber, lá vamos pegar a semente do Costa Weber, vai lá, anota, o cara botou o milho, eu plantei dia 20, aí a nota saiu dia 22, já não fecha uma data que tu falou errado, tu perde um seguro, e o produtor com uma lavoura de 20 hectares de soja, que para colher 60, 70, 1.400 sacos, colhe 300, com o tambo de leite do jeito que está, outras atividades, o gado valendo pouco, então tem que ser um financista, contador. Eu acho que o que vocês, para resumir, eu acho que o nível de eficiência da agricultura, do agronegócio, vamos botar como um todo,
desde a produção de alimentos de forma direta, do HF, seja do que for, da pecuária de leite, da pecuária de corte, eu acho que o nível de eficiência hoje aumentou muito, né? Tu tem que ser muito eficiente. Né? Minimizar custos e aumentar a produção. Essa é a equação. O custo de produção, por exemplo, da soja, há 20 anos atrás, era 12, 13 sacas por hectare. E hoje dobrou, tá 26 sacas por hectare. Então eu vejo assim que a lucratividade, a atividade no Rio Grande do Sul, com arrendamento que sempre foi aumentando, preço das terras também, ele está ficando uma margem pequena. E os pequenos agricultores daí acabam por não ter escala, tendo uma dificuldade. E todo esse gerenciamento de risco, que nem ele falou, climático, risco financeiro, os juros, às vezes o cara se perde um pouquinho, que nem nós lá. Eu faço balanço patrimonial, isso faz 20 e poucos anos, todo ano eu sei quantos reais eu tenho de dinheiro para quanto eu tenho de dívida. Eu faço todo ano o meu custo de produção de trigo, de soja, de milho, do que for. Então eu sei quanto custa um saco de soja, quando está na hora de vender. Outra coisa que eu acho importante é a relação de troca. Sim. Quando estava 200, uma tonelada de cloreto estava 6 mil. Um saco de soja 200 dava 30 sacos para comprar uma tonelada de cloreto. Ela chegou a estar 13 sacos. A média de 10 anos que eu tenho lá é 16 sacas de soja para comprar uma tonelada de cloreto de potássio. Então, quando o soja às vezes está ruim, o preço está 130, mas tu consegue com 13 sacos comprar. Então, o agricultor tem que ter muitos dados e saber analisar e saber ter ação na hora que precisa, para ele formar esse custo que você falou de produção, né? É um custo de oportunidade, e a pessoa que tem dados e analisa muito, ela consegue saber se ela está formando um custo de lavoura na hora que ela vai comprar. Essa matemática básica, né? Se eu ganhar 100 e gastar 99, ótimo, sobrou 1. Se eu ganhar 100 e gastar 100, alerta. Se eu ganhar 100 e gastar 101, uma coisa está errada. Viu, Rosado, mas o que falou assim, ó, o que básico, falando do que ele falou no mesmo sentido, só complementando, é travar. Porque quando o soja estava a 100 reais, o adubo estava 80. 2 anos atrás. Aí o cara foi vender o soja a 180. Tu vê, acertei, não vendi o soja, estou vendendo agora a 180. Mas tu tinha que ter vendido para comprar o adubo, tu não vendeu, agora o adubo está 240. Exato. Que é esse caso do cloreto. O cloreto chegou de 5.800 mais frete, quase 6.300. O soja estava 180, tinha que estar 360 o soja para dar o cálculo dos 13 sacos. Claro, é isso aí. O segredo é isso aí. A minha visão. Eu estou sempre batendo com os clientes. Desculpa ter cortado a Frangeli, mas é interessante. Além de bater com nós, com os guri que cuidam das lavouras, nós temos esparramada para 10 municípios do estado. Para 10 lá, é Vila Nova, é São Gabriel, é São Cepé, é Pinhal Grande, é Quevedos, lá em Santa Tecla, lá Jari, a Joia, Jari, Joia. Nós temos, e Júlio de Castilhos, e aí o que acontece? Tem vários tipos de solo, mas assim, ó, o básico é isso aí, tu travar teu custo, e aquele ano de travar o custo, quem não travou o custo comprou adubo, não adianta vender o soja 200. Se tu vai pagar 3 vezes do cloreto. Então o básico é isso aí. Só que o produtor pequeno, ele pensa assim, o dinheirinho que eu tenho, essa soja que eu vou segurar, ganhei bem do soja, mas quando ele vai comprar o insumo, falta dinheiro. É difícil isso. É como qualquer outro mercado financeiro, né? Quem especula nem sempre ganha, né? Então, esse de travar no mercado financeiro seria tu ter renda fixa. E o especular é a compra e venda, o day trade de ações. Então, tu pode, assim como ganhar muito, tu pode perder muito. Frangeli, por que vão? Graças a Deus, até a colônia com pouca área, assim, os produtores pequenos vivem bem, tem carro bom, tem casa boa, tudo. Por quê? Porque eles se trabalham dia e noite, acorda às 4 da manhã, tira leite, faz queijo, faz carninho, um porquinho e faz... Vende o ovo. A carne, eles têm o custo barato. Agora, o que pensar assim? Tem gente, às vezes, desejando mal do que aconteceu lá, né? Isso aí, por inveja, por alguma coisa, sei lá, que dá esse efeito climático que deu lá. Mas vai pensar assim, o que vai perder na produção de carne? Nossa. O que vai por ovos?
e o hortifruti granjeiro, que produzia muito lá naquela região, isso aí vai subir a cesta básica, vai piorar para todo mundo, que nem a estiagem que deu, girou menos dinheiro na economia. Tu pegar 60 sacos por hectare a 200, 180, dá 10, 11 mil por hectare. Agora tu colher 20 a 150, dá 3 mil. Como é que 10 vai ser 3? Nunca. Vai faltar dinheiro, vai comprar menos, vai investir menos. É certo, isso aí é certo. Me disseram que ele era um cara entusiasmado. Gente, eu sempre digo que o tempo é curto, né? Era 1 hora, mas passou, o assunto é palpitante, tá? Exato. A gente agradecer a presença de vocês aqui nesse primeiro Campo Afora, né? É um programa piloto e a gente espera e tem certeza que vai continuar. Estão convidados a voltar outras vezes, porque a gente vai passar 1 ano aqui falando sobre o assunto e não vamos chegar a conclusão nenhuma, né? O pessoal que está fora vai vir uns contestar, outros apoiar, né? Vou começar por ti, que é o mais velho, Luiz Fernando, né? Para dar a tua despedida aí, e está convidado já para voltar outras vezes aqui. Muito obrigado, foi um prazer participar e dividir a mesa com vocês e dividir a minha pouca experiência, né, perto da de vocês, que vocês têm de vida e de conhecimento agronômico, né? E estou à disposição para os outros convites e agradeço. Mauro, o homem que conhece tudo sobre tempo, chuva e reserva hídrica. Eu também quero agradecer pelo convite e a oportunidade de poder contribuir, talvez com um pouquinho do meu conhecimento, com quem vai ouvir e assistir isso, e dizer que nós vamos ter um ano bom, vamos aproveitar, esse próximo ano vai passar esse ano ruim, e nós temos que aproveitar. Então vai ser um ano de boas colheitas de soja, de milho. E dizer também para os agricultores de lições que eu aprendi nesses 40 anos: não coloquem todos os ovos na mesma cesta, não queiram acertar na mosca, fazer média é a melhor estratégia. Durante todo o ano, às vezes tem oportunidades boas a aproveitar, tanto na venda de um produto quanto na compra de um insumo, e fazendo e formando um custo de produção, que você falou que é importante, mais baixo possível, e tentar mitigar os riscos que o clima nos traz, cuidando do solo, usando calcário, que nas análises, se a gente for olhar, tem 80% do solo gaúcho ainda falta calcário. Então, tentar aumentar um pouco a produtividade com menor custo de produção. Feligoaldo, já é da casa, está com os daqui, da né? Casa, espero da TV Santa Maria, volte outras vezes. Um sucesso esse programa, que seja Campo Afora. E dizer, meu amigo, vou dizer assim, brincando aqui com ele, é uma alegria estar com o Frojarini, com o Costa Beber e com o amigo Rosado. Eu canto um verso da ideia, vou declamar e fico emocionado. O Rio Grande do Sul, com essas tempestades, eu tenho certeza que vai se recuperar, porque é um baita de um estado. Agradeço a vocês e deixo meu muito obrigado. Oi, homem, eu vou te contar, né? O pessoal pergunta assim, por que Campo Afora? Porque Campo Afora acontece muita coisa, né? É no campo afora que a coisa acontece. E quem lida com a agricultura, com a pecuária, não aceita ficar preso em 4 paredes. É campo afora, né? Eu me sinto privilegiado de estar aqui com vocês, tá? Como eu disse, aos poucos eu vou ganhando coisas na vida, né? E a TV Santa Maria é a minha casa preferida. Eu comecei aqui como tradicionalista, esporte, e agora no agronegócio. E para você que está ouvindo a gente aí, né, faça os seus comentários. Eu sei que muitas críticas virão, vai ser sempre assim, e é construído em cima disso. Eu acho que a gente tem que aprender, eu sempre digo, a ideia dos orientais. Nós orientais botamos 2 ideias, ver qual é melhor. Os orientais botam 2 ideias, tiram o que é bom de cada um e formam uma terceira. O dia que a gente aprender a fazer isso, a sabedoria oriental, com o arrobo nosso aqui ocidental, e fazer isso que tu disse, Luciano. Não podemos abrir mão do arrobo da juventude, da coragem, com a experiência dos mais experientes e mais velhos. O dia que a gente junta isso aí, né? Muito obrigado. O programa Campo Afora volta aí. E para você que é nosso telespectador, seja bem-vindo. Nos ajude a fazer o melhor possível. E eu vou terminar esse programa, primeiro programa. Para quem me conhece sabe o que eu vou dizer isso, né? Moleque, o show, esse nunca pode parar.